Olá, bem-vindos ao programa Elas Pautam. Esse é um programa onde as parlamentares mostram sua visão sobre todos os temas, e não só sobre aqueles que afetam as mulheres, porque todo tema é assunto de mulher. Mas nesta edição nós vamos conversar sobre um assunto bem espinhoso, que é o combate à cultura do estupro. Esse tema já é abraçado pela bancada feminina há algum tempo. Houve até uma manifestação em plenário quando ocorreu um estupro coletivo no Rio de Janeiro e a autoridade policial, que é responsável pelo caso, questionou a ocorrência do crime. Como os casos de estupro continuam a ocorrer com índices alarmantes, as deputadas questionam as formas de combate pelas autoridades e o motivo de não haver uma indignação da sociedade quanto a esse crime. Isso quando são denunciados. E para aprofundar um pouco mais sobre o que pode ser feito para combater a cultura do estupro, nós vamos receber nesta edição do Elas Pautam duas parlamentares atuantes no combate à violência contra a mulher. São as deputadas Vivi Reis, do PSOL do Pará, e Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Bem-vindas, deputadas. É um prazer enorme tê-las aqui no Elas Pautam. Muito obrigada. Muito obrigada, Regina. Fico feliz em estar aqui, principalmente porque é um tema que diz respeito a nós mulheres e a toda a sociedade. Bom, começar com a deputada Lídice da Mata, eu queria que a senhora comentasse a legislação que nós já temos no Brasil, que pode ser considerada até de vanguarda, porque nós temos a lei do feminicídio, muito antes a lei Maria da Penha, e ainda assim esses casos continuam a ocorrer. O que ainda precisa ser feito para combater essa cultura do estupro? Como você disse, é uma cultura. Ela está entranhada na visão das pessoas e da população. Quando é denunciado um estupro, quantos não pensam, será que ela teve culpa? Né? Vem aquela velha ideia de que a culpada é a mulher que estava de vestido decotado e de saia curta. Então, há um conceito muito arraigado de que a mulher não se pertence, que o homem pode fazer dela o uso do seu corpo. É claro que isso não é dito, mas é aquilo que é transmitido na sociedade. Até 50 anos atrás, ainda um marido, pelo Código Penal brasileiro, podia matar a mulher sem ser condenado se provasse de que o que fez foi em legítima defesa de sua honra. Então, apesar de nós termos evoluído muito com a Lei Maria da Penha, numa lei que combate a violência doméstica, a situação do estupro ainda é um dos crimes mais delicados de sua investigação, da denúncia. A mulher que é estuprada, ela tem vergonha de denunciar, ela fica marcada na sociedade por aquele fato, além do trauma, do seu trauma pessoal. Então, é uma questão que envolve o acolhimento da sociedade, o acolhimento da justiça e que, infelizmente, em nosso país, embora a lei diga isso, ele não consegue viabilizar. Agora, deputada Vivi Reis, nós temos dados dizendo que reduziram os números de denúncia nas delegacias das mulheres. Ainda assim, alguns especialistas alegam que esses dados são de uma baixa notificação por conta da pandemia. O que fazer para que, mesmo nesse período, as pessoas ainda denunciem o estupro, principalmente? Então, muito bem colocado. Esses dados hoje da pandemia são dados de subnotificação, porque muitas mulheres não conseguiram chegar até um local para fazer a denúncia por conta de toda a situação da crise sanitária que nós vivemos hoje. Inclusive, tivemos uma importante iniciativa da bancada feminina de colocar o serviço de atendimento, de combate à violência contra a mulher como um serviço essencial. Foi um projeto de lei aprovado, e de protagonismo da bancada feminina. Esse projeto foi importantíssimo para garantir que as delegacias da mulher estivessem abertas
porque, inclusive, no meu estado, chegavam inúmeras denúncias de que as mulheres iam até a delegacia e encontravam a delegacia fechada, no momento em que nós sabemos que muitas mulheres estavam sofrendo violência dentro de casa, um aumento dessa violência. Por quê? Porque elas não tinham para onde fugir, para onde ter um lugar, né, seguro para a casa de uma familiar, de uma amiga ou para o seu próprio ambiente de trabalho, e tiveram que ficar isoladas com os agressores. Então, acredito que o primeiro passo é incentivar e mostrar a importância de combater essa cultura do estupro através de métodos educativos e que as mulheres, né, possam ter acesso aos serviços de atendimento, tanto quanto à sua saúde, quanto em relação também a poder denunciar esses casos tão alarmantes que ainda vemos acontecer hoje no Brasil, com dados que nos deixam despedaçadas, né, de imaginar que as mulheres ainda sofrem tanta violência nesse país. Agora, deputada Lídice, tem um outro dado tanto quanto alarmante, que é o número de meninas até 13, 14 anos que são estupradas. O Disque 100, só o Disque 100, o 180, elas receberam no ano passado mais de 4.000 denúncias de estupro de meninas até essa idade. A lei já prevê até um agravamento de pena para esses casos. Ainda assim, não conseguem se reduzir esses índices? Pois é, porque não basta a lei. É preciso conscientizar e mobilizar a sociedade na defesa das mulheres e na defesa das meninas. As nossas meninas ficam muito vulnerabilizadas. A violência contra a criança, ela é uma violência que se dá muito próxima da área familiar. É um amigo de um amigo da família que ela confia e por isso se aproxima. Então, são situações... Parentes mesmo. Padrastos, está demonstrado. A estatística demonstra que 53% dos casos de estupro são de meninas, de crianças, até 13 anos de idade. Então, você veja o quanto fica exposta a violência à infância brasileira. E tudo isso não é um assunto fácil. As famílias não querem denunciar, as famílias temem denunciar e marcar e vitimizar mais ainda aquela menina que já foi vítima de um crime tão cruel e tão traumático. Com certeza. Deputada Vivi Reis, a senhora começou falando que a bancada feminina tem alguns projetos, que tem feito um trabalho intenso também para combater. Eu queria que a senhora citasse para a gente outros projetos que também estão sendo analisados e que já foram até aprovados nesse ano, não é isso? Então, é muito importante destacar a importância de ter mulheres na política, né? Se não formos nós, estamos aqui, como o próprio programa fala, elas pautando, certamente seria muito mais difícil. Então, hoje, né, para além dos projetos históricos que já foram aprovados há muito tempo, como a Lei Maria da Penha, como a Lei do Feminicídio, né, nós temos recentemente algumas propostas voltadas para que as mulheres possam, nesse momento de pandemia, as mulheres grávidas, por exemplo, possam, no momento de pandemia, poder resguardar a sua saúde, né? Não serem obrigadas a trabalhar nesse momento. Eu mesma tenho 2 projetos que eu espero que a gente consiga pautar ao longo, né, desse ano, que um é sobre determinar um número de habitantes para que se tenha uma delegacia da mulher, porque hoje não há muitas cidades, inclusive o meu estado, que é o estado do Pará, que é um estado imenso, com diversas cidades que não tem uma delegacia da mulher. Então, nós estamos hoje pautando, colocando como uma proposta que se tenha um número mínimo, que não seja um número tão alto de habitantes, para que se possa ter uma delegacia da mulher. Porque quando eu chego nos municípios, quando qualquer uma de nós chega nos municípios, a principal demanda que as mulheres trazem é ter uma delegacia da mulher, porque é a forma de acessar esse serviço. Eu sei que a Lídice também tem alguns projetos que ela vai comentar aqui com a gente. Sugerir. Na Bahia, a Constituição da Bahia determina que toda cidade acima de 50 mil habitantes tenha uma delegacia da mulher. E olha que até hoje a gente não alcançou ainda
todas as cidades Sim. que têm acima de 50 mil. No nosso Então, a ideia é projeto- para você pensar, para acrescentar no seu projeto. No nosso projeto, a gente prevê 30 mil habitantes. Ótimo. Então, já é um avanço em relação a municípios que tem muitas mulheres ali demandando. E eu diria mais, assim, nos estados como os nossos, que estão localizados no norte, no nordeste do país, a gente tem muitas mulheres que vivem no campo, que vivem em comunidades quilombolas, que vivem em territórios indígenas, que são ribeirinhas, né? A minha própria cidade, Belém, é uma cidade imensa que tem comunidades ribeirinhas, em Belém, na capital, e que estão distante do acesso ao grande centro da cidade, né? Então, nós precisamos repensar essas políticas para que cheguem até essas mulheres. Inclusive, falando de uma perspectiva educativa, lá no Pará a gente também tem uma lei estadual que é sobre a Semana do Empoderamento Feminino, que é falar sobre a necessidade do empoderamento feminino, falar sobre gênero nas escolas. Hoje, parece que há um grande problema, um grande tabu em falar de sexualidade e gênero. Mas como uma menina lá da Ilha do Marajó, no meu estado, lá num município que fica distante do centro, de uma população que é ribeirinha ou que é do campo, se você consegue ali fazer esse debate qualificado sobre o que é sexualidade, a importância do corpo, né, o que pode, o que não pode, quem pode ou não pode dar banho naquela criança, tudo isso vai fazer com que essa criança cresça entendendo esses limites, entendendo que aquilo que estão fazendo contra ela é uma violência. Então, acho que a questão educativa ela é fundamental para que a gente possa, de fato, mudar essa perspectiva hoje, né? Esse pensamento dominante que é relacionado com a cultura do estupro. Isso é tão claro que a educação vai mudando essa visão. A minha própria neta, recentemente, me falou, olha, vó, lá na escola, a professora já disse, nós não podemos deixar adulto se aproximar da gente. O adulto que a gente não conhece, ou mesmo que conheça, que queira dizer que quer namorar com a gente deve dizer à professora ou aos pais. Então, isso vai criando uma nova cultura de defesa da mulher, da menina, né, que vai se acostumando a entender que essa relação tem que ser os seus cuidados. Eu queria, primeiro, que a deputada Lídice da Mata falasse sobre um projeto que ela apresentou de um caso que se tornou nacional, que foi a Marie Ferrer, né, sobre o estupro. Ela sofreu estupro e ainda por cima, no julgamento, numa audiência, ela foi desrespeitada pelo advogado e ninguém fez nada, nem mesmo o juiz da corte. E a senhora apresentou um projeto para combater esse tipo também de violência, né? Na verdade, houve 6 iniciativas na direção de se tentar barrar isso, mas o meu projeto teve o texto principal sendo o primeiro a ser aproveitado no relatório final da deputada Alice Portugal. Ou seja, o que é que nós dizemos praticamente é que não deve ser permitido que uma pessoa em audiência ela possa ser atingida na sua dignidade ou agredida quando se trata de casos de crimes contra a dignidade sexual. Isso é fundamental, porque, em geral, são as mulheres as vítimas desse crime. E que ficam numa situação de vulnerabilidade, como ficou Mariana Ferrer, que alguém filmou e viralizou, dada a agressividade, o ímpeto de agressividade que o advogado de defesa teve em relação a ela, desqualificando, atacando em pleno tribunal, sem que houvesse nenhuma reação. Nós conseguimos aprovar por unanimidade aqui na casa e foi para o Senado. E agora a procuradora do Senado me falou recentemente que vai poder assumir a relatoria desse projeto e a gente ter a possibilidade de ter uma lei aprovada nessa direção. Inclusive, deputada Vivi Reis, queria que a senhora comentasse também, porque esse tipo de violência que as mulheres sofrem ao denunciar ou quando estão sendo vítimas, não tem tido a punição adequada, né? Teve que se fazer uma nova lei
para evitar que isso ocorra, quando deveria ser natural essa defesa da mulher que foi a vítima, né? Sim, primeiro assim, a Mari Ferrer, ela se tornou um símbolo, né, para nós. Um símbolo do combate a essa cultura do estupro também. Porque não é só o caso dela em específico, é um caso de diversas outras mulheres. Ela, pelo menos, é alguém que conseguiu dar visibilidade, fazer uma denúncia que repercutiu em todo o Brasil. Agora, quantas e quantas mulheres não conseguem chegar nesse lugar ou chegam, sofrem a violência, como foi bem destacado, e nesse momento de sofrer essa violência desistem, recuam. Então, acho que nós precisamos ter como prioridade também uma capacitação para esses profissionais. Sejam os profissionais de saúde, que muitas das vezes é a porta de entrada, a mulher não consegue fazer a denúncia, mas ela chega lá no serviço de saúde com alguma lesão, com algum tipo de violência que está nítido. Inclusive, são esses sofreu. dados da saúde que mostraram que estão inconsistentes os dados da polícia, né? Porque os dados da saúde são muito maiores do que os registrados nas delegacias, né? Isso, porque o acolhimento na saúde, ele tem que acontecer para que ela garanta a sobrevivência, para que ela tenha um cuidado, né? Para que ela possa cuidar daquelas lesões que sofreu no ato da violência. Debate que também enfrentamos aqui nesta casa, recentemente, quando se buscou estabelecer a obrigatoriedade dos profissionais de saúde de denunciarem os casos de violência contra meninos, de violência sexual, mulheres, etc. E que uma parte do plenário se voltou dizendo que não, que isso era uma pressão sobre o profissional de saúde ou coisa que o valha. Mas não é possível nós convivermos com essa realidade, né? Com essa cumplicidade, praticamente, de segmentos da sociedade com a situação de violência contra a mulher. Inclusive, as campanhas de conscientização, elas não estão previstas em lei, né? E mesmo nas escolas já são feitas algumas, as escolas já começam a se preparar, mas não seria o caso de um novo projeto que, assim, firmasse nessa campanha para que as mulheres denunciassem e também para capacitar os profissionais, seja da área de segurança ou da área de saúde, Sim. que também precisam estar alertas quando receberem esse tipo de denúncia. Recentemente, nós aprovamos um projeto que cria a semana nas escolas, a semana contra a violência sobre a mulher, né? Então, necessariamente, a discussão é se é a violência de gênero ou a violência contra a mulher. Aqui só passa se for a violência contra a mulher e não a violência de gênero. Infelizmente, há uma visão que vem se firmando nesta casa, que, embora minoritária, tem força para influenciar com os acordos informar a maioria dentro do plenário. É um equívoco profundo e um retrocesso na política de combate à violência de gênero, de combate à proteção de gênero em nosso país. E a senhora tem mais algum desses projetos de gêneros que a senhora acha que deveriam estar sendo votados agora, que geralmente é no mês de março, que se votam os projetos voltados para a mulher, né? Mas sobre gênero, o que a senhora acha que o Congresso poderia fazer? Um tema que eu visualizo que hoje nós precisamos nos debruçar muito mais, inclusive durante essa semana recebi várias denúncias sobre isso, é a questão da violência obstétrica. Porque eu me recordo que logo no início, né, desse atual governo, né, se fez um combate ao termo violência obstétrica. Não queria que se falasse de violência obstétrica. E é um tipo de violência que é institucional, que acontece dentro do serviço de saúde e que é um tema que a gente também precisa debater dentro dos nossos projetos. Mas falando um pouco mais sobre a questão da nossa temática, do combate à cultura do estupro, né, essa semana a gente protocolou, né, meu mandato protocolou um projeto que, em casos de violência cometida por militares, violência sexual cometida por militares, que eles sejam julgados na justiça comum e não na justiça de militares. Porque nós sabemos bem o quanto é feita uma manobra
para que eles sejam inocentados. Então, para a gente, a violência sexual é algo grave que precisa ser combatido, tanto é que estamos aqui debatendo sobre isso, sobre o combate à cultura do estupro, e que não podemos deixar que nenhum militar se ache no direito de cometer tal tipo de violência, de crime, por julgar que vai ser abrandada, né, o seu julgamento e a sua pena por ter uma justiça separada, que não é essa a comum. Então, nós demos entrada já a esse projeto e nós também, dentro de algumas comissões, né, eu faço parte da Comissão de Seguridade Social e Família, a gente já vem também debatendo propostas referentes à questão dos serviços de saúde e o acolhimento às mulheres vítimas de violência. Então, com certeza, né, faz um diferencial muito grande ter mulheres pautando aqui e colocando várias propostas que vão beneficiar diretamente as mulheres brasileiras. Então, fico até muito grata de estar aqui ao lado da Lídice, que é referência para nós, né, de construção de projetos, de debates, de história sobre a questão das mulheres, né, entendendo que se não formos nós as primeiras a pautarem, infelizmente não se vai ter essa mudança que nós pretendemos ter nesse Brasil, que ainda é muito machista, que ainda reproduz muito essa cultura do estupro. Inclusive, eu queria voltar a falar sobre a capacitação profissional, porque houve uma época em que estava se valorizando a capacitação dos direitos humanos, policiais militares fazendo cursos pelos direitos humanos, mas agora essa ênfase, né, o combate à violência contra a mulher dentro dos direitos humanos, parece que ainda não ficou incutido, né, nessa formação policial. Tem algum projeto, alguma matéria que esteja tramitando e que fale também sobre isso? Olha, que eu me lembre não. Como as polícias são regionais, são estaduais, é possível que tenha alguma experiência positiva dentro das polícias militares e civis no Brasil como um todo. Na Bahia e também em outros estados do Nordeste, a Ronda Maria da Penha, que combate a violência contra a mulher, geralmente carrega uma formação específica para as policiais mulheres que participam desta ronda no combate à violência, né? E isso vai desenvolvendo também uma outra postura dentro da própria polícia. Quando a gente fala do machismo, a gente acha que o machismo só é uma questão para os homens. Não. O machismo é um machismo da sociedade, as mulheres são machistas também. Nós somos criadas com essa visão, os meninos podem isso, as meninas podem aquilo, não é? E isso vai perpassando o conjunto das nossas vidas, desde pequenas coisas a coisas muito mais profundas. Então, é preciso mudar isso. Então, quando nós temos uma formação de polícias militares, de polícia civil, voltada para ter uma postura diferente frente à violência que se dá contra as mulheres, eu acho que isso ajuda muito a mudança de comportamento no conjunto da sociedade. Também na área da saúde é muito importante. É preciso lembrar, no entanto, isso que Vivi falou. É tendo mulher aqui que a gente consegue formular essas coisas. Nenhum homem, nenhum governador, nenhum presidente da República criou a delegacia de atendimento especial à mulher. Isso foi uma proposta surgida do movimento de mulheres, do movimento feminista na década de 90, por aí, que apresentou isso como proposta nos estados, inclusive em primeiro lugar no estado de São Paulo, se não me engano. Então, os conselhos das mulheres vinham com essas proposições e elas foram sendo disseminadas como experiências de estado. E hoje nós chegamos em cada cidade do interior, as mulheres se reúnem e pedem, aqui eu quero a Lei Maria da Penha, passando por aqui, quer dizer, o projeto, né? A Ronda Maria da Penha na minha cidade, eu quero delegacia especial da mulher na minha cidade. São as próprias mulheres que requerem isto na sociedade. Mas antes tiveram mulheres que lutaram, que trouxeram, que pensaram essa política pública. Certo, e só uma última pergunta, queria que
concluíssem, né, o que ainda precisa fazer hoje, o que o Congresso ainda pode fazer para se combater essa cultura do estupro, se ainda faltam leis ou o que realmente precisa para conscientizar a sociedade, né, da gravidade desse crime. Deputada Vivi. Para além das leis, que nós sabemos bem que são necessárias e fundamentais para poder fazer essa transformação, é preciso também que seja fiscalizada a execução dessas leis, que muitas das vezes ainda não se tem, de fato, a concretização, né? Em alguns lugares tem algumas leis que não estão vigentes por conta de ou falta de estrutura, ou mesmo negligência, ou mesmo projeto que não acate e ache que não é importante aplicar determinada lei. Acredito também que a gente precisa combater, né, esse tipo de cultura, como bem colocado, essa cultura do estupro, através de discursos, né? Eu digo isso porque tem ministra do atual governo federal que falou que no meu estado precisava de uma fábrica de calcinha para reduzir a violência contra as meninas ribeirinhas. Então, esse tipo de discurso reforça a narrativa, que a culpa é da menina, que a culpa é da menina ali, ou da família, infantil, menor de 13 anos, que está querendo viver a sua infância, a sua adolescência, que dizer que a culpa é dela por sofrer violência. E não é, ou da família, como a Lídice falou, e não é. A culpa é de todo esse sistema que nós estamos inseridos e que se precisa garantia da política pública, garantia de métodos educativos, garantia de acesso aos serviços, de educação de qualidade. Então, tem meninas lá no Marajó que estão trocando, tem famílias que estão trocando suas filhas por comida. Isso é uma realidade muito comum no interior do meu estado. Então, como nós vamos combater isso? A gente precisa de política pública efetiva e não só de política de propaganda de alguns governos. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Outra coisa é a gente pensar em como nós vamos ter mais mulheres aqui nesse lugar, como nós vamos aumentar a nossa bancada feminina, que ainda não é uma bancada feminista, mas que já se identificar como coletivo, como bancada, para a gente já é importante. Já é importante dizer, olha, nós estamos aqui, independente de partido político, para pensar política para as mulheres. E eu vejo que já demos um salto gigante em relação a isso e temos muito a caminhar e com certeza os passos que estamos dando hoje vão repercutir lá na frente em ter um país que possa respeitar as mulheres em sua diversidade. Tá certo. Bom, deputadas, eu agradeço a participação das senhoras aqui para tratar desse tema tão espinhoso. Eu conversei sobre as formas de combate à cultura do estupro. Foi com as deputadas Vivi Reis, do PSOL do Pará, e Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV ou pelo podcast da Rádio Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.